A dupla da McLaren conseguiu ser desclassificada no GP de Las Vegas. E se a gente achava que o campeonato já tinha acabado, se a gente achava que o campeonato já tinha sido dado para o Norris, veio a McLaren e resolveu incrementar o histórico de entregadas. E dessa vez, eu diria que a situação está bem mais complicada para ela do que em qualquer outra entregada. Porque antes o Verstappen tinha apenas o sonho, agora ele tem a realidade. Ele não só venceu o GP de Las Vegas, como saiu de Las Vegas com um campeonato que pode sim estar nas mãos. E vocês devem lembrar muito bem de que a gente falava que o Lando ele tinha uma mão e meia na taça, pelo menos antes do GP de Las Vegas. Ele até conseguiria manter a vantagem para o Piastri, que a gente já tinha jogado fora a chance dele de título. E agora o Piastri não só está empatado com o Verstappen no campeonato, como também ele já pode perder esse segundo lugar mais rápido. E o Lando vai ter que segurar esses 24 pontos nas próximas 2 corridas e uma sprint. Eu vou te contar nesse vídeo não só as coisas que aconteceram no GP de Las Vegas, o motivo da desclassificação, você já deve saber que é por causa da prancha de madeira que fica embaixo do carro, e também quais são as chances reais de termos uma das maiores viradas, ou melhor, uma das maiores resenhas que a Fórmula 1 já viu. E olá, eu me chamo Fernando, falo de Fórmula 1 aqui neste canal. Inscreva-se para ver mais vídeos meus e já clica no like porque o like ajuda na divulgação. E olhando o campeonato, você consegue perceber que se você deixa uma oportunidade boa passar, no fim você pode acabar se arrependendo. E isso vale para muita coisa, bem como as corridas e bem como a Black da GoCase. Estamos na Go Black, muito desconto em todo o site e em toda a loja da GoCase. Então para você que quer uma capinha de celular do seu piloto favorito, uma garrafa térmica, como por exemplo a garrafa Fresh para você beber, para você tomar o que você quer na temperatura que você tanto deseja, use o cupom F nas compras acima de R$ 99 e aí você vai ter mais desconto do que já tem lá no site. Vá aproveitar agora a Black na GoCase antes que ela acabe. Porque como você consegue perceber, existem chances que a gente não pode desperdiçar e essa é uma delas. Eu simplesmente fui acordado pelo meu alarme e quando eu abri a rede social, simplesmente eu vi lá aquela clássica foto da Fórmula 1 de quando pilotos são desclassificados, né? Aquela foto com a cor da equipe, as fotos divididas e lá, disqualified. Vamos chegar nessa parte. Mas até lá, vamos só resumir o que aconteceu em Vegas para vocês entenderem a dimensão dessa desclassificação. Primeiro que o Lando largou na pole e na largada basicamente espalhou toda a curva, perdeu a corrida para o Verstappen ali e depois não conseguiu mais alcançá-lo. Perdeu também a posição para o Russell, mas ele conseguiu recuperar depois, enquanto lá atrás o Bortoleto acabou errando o ponto de freada e acertou o Lance Stroll, que foi eliminado. Mas bem, a corrida inteira não aconteceu muita coisa. Teve o Antonelli se segurando enquanto tomava punição, segurou o Piastri a corrida inteira, ele conseguiu até um pódio depois da desclassificação das laranjas, mas a corrida inteira não teve nada demais. Tanto é que eu estava em live com os meninos do Que Pode Racer, estava eu, Columbano, o Girnos e o Kevin Nicholas. A gente falou de tudo menos da corrida. E bem, todo mundo foi dormir, todo mundo foi tirar aquele soninho, né? Porque, o GP de Las Vegas começa 1 hora, termina 3. Complicado. Quando a gente acorda, agora, pá! Desclassificado. De acordo com a FIA, de acordo com os documentos que a FIA emitiu, a desclassificação da McLaren foi por conta daquela prancha de madeira que fica embaixo do carro, que é ela que faz a distância segura entre o carro e o asfalto. E a distância que eles delimitam é de 9 milímetros de mínimo após a corrida, e a McLaren tinha 8.9, 8.8 em ambos os carros, na frente e atrás, nos pontos de medição. Por causa disso, interpretaram que o carro estava irregular, estava abaixo do limite mínimo de segurança também, desclassificaram. Isso não só afeta o campeonato posteriormente, como afeta imediatamente. Por quê? O Lando tinha uma vantagem de 40 e tantos logo depois da corrida. Tinha uma vantagem muito grande em relação ao Piastri também. Piastri tinha uma certa vantagem também ao Verstappen, já que o Lando chegou em terceiro e o Piastri chegou em quarto nessa corrida. Então, e olha que o Piastri fez uma corrida ruim, tá? Mas bem, chegaram nas suas posições, conseguiram administrar aquela gordurinha no campeonato, mas não adiantou no final, porque eles foram desclassificados. E agora o campeonato está assim, senhores. Lando Norris com 390 pontos, Piastri com 366 e Verstappen
também com 366. O Max só está em terceiro aqui porque ele não tem a mesma quantidade de vitórias que o Piastri. O que fala mais sobre o Max do que sobre o Piastri. O cara com menos vitórias tem a mesma quantidade de pontos que o australiano. É de fato um ET. Mas e o campeonato, como é que fica, senhores? Só um instantinho, né? O campeonato fica lindo, senhores. O campeonato fica assim, uma resenha. Porque, vamos lá, a chance do Verstappen ganhar o título agora é mínima, né? É mínima. Quer dizer, não é mínima, mas é bem mais difícil. Não é bem mais difícil. Ele ainda é difícil. Ainda é difícil. Ele tem que tirar 24 pontos de 2 corridas e uma sprint. Ou seja, 25, 25, 8. Ele tem 58 pontos para tirar 24 pontos. E embora a McLaren esteja, como é que fala? Tentando reaver essa situação, tentando protestar, né, em relação à decisão, embora uma questão técnica, ela dificilmente vai conseguir reverter esse caso, mas embora a McLaren esteja tentando reclassificar os pilotos na corrida, a situação agora, moralmente, é toda do Verstappen. Toda do Verstappen, toda da Red Bull. Porque a McLaren tinha o carro mais dominante da temporada, esses pilotos tinham o carro mais dominante da temporada, e no final foram alcançados pelo Verstappen por incompetência deles, e agora, com toda certeza, também incompetência da equipe. A McLaren até justificou dizendo que, teve porpoising, né, chama como quiser. Teve kicks na pista, inesperados, aí ela não conseguiu fazer treino livre direito por causa da chuva, né, que tinha que levantar o carro, ela não conseguiu mensurar a altura correta. Só que é aquilo, todas as outras conseguiram, só você não conseguiu. Paciência. Então tem que ser punida. E para o campeonato isso é lindo. Mas vamos lá, quais são as chances do Verstappen ser campeão agora, depois dessa desclassificação? 24 pontos, para serem tirados em 2 corridas e uma sprint. Vamos dizer que o Verstappen ganha a corrida sprint e a McLaren chega em segundo e terceiro. Aí ele só tira 1 ponto, vai para 23. 23 em 2 corridas. A situação para o Verstappen ser campeão agora, óbvio, tem que ganhar todas as corridas e os pilotos da McLaren, ambos, pelo menos o Norris não pode passar da 4ª posição. Não pode, em tese, não pode passar da 4ª posição. Porque o quarto marca 12 pontos. Então, se ele for quarto e quarto, vai marcar 24 pontos. Então, acaba indo ali para o critério de desempate. E até diria que o ponto da sprint seria ainda mais importante, tá? Mas vamos lá, o Lando não pode passar do quarto. Basicamente, então o Lando tem que ser quinto, em resumo. O Lando pode ser quinto num dia, quarto no outro, e o Verstappen ganhando tudo, ele já consegue ser campeão. Enquanto a briga do Verstappen pro Piastri é mano a mano, basicamente, já que tá tudo empatado. Então existe sim um mundo. O Verstappen agora vai precisar mais do que nunca de George Russell e Antonelli. Vai precisar agora mais do que nunca do Leclerc. Vai precisar mais do que nunca de Lawson, de Hadjar, de Hülkenberg, de todo mundo para ser campeão. E vamos lá, não vamos ser hipócritas aqui. Tá todo mundo torcendo para essa virada. Que é pra McLaren tomar vergonha na cara e conseguir perceber que ela tem sim que ter que ter um piloto priorizado. Eu sei que no papel é bonitinho não ter um piloto priorizado, mas tem que ter. E tinha que ter escolhido há muito tempo. Ela não escolheu, não quis pagar esse preço e agora está pagando um preço muito maior. Eu ainda acho que a McLaren vai ser campeã? Acho, porque nesse caso de Las Vegas foi mais ocasional. Eu ainda acho que foi um problema mais específico da pista, né? Foi mais específico do final de semana. Mas a chance existe. E eu não sei se o Verstappen acordou para descobrir sobre essa chance. Eu ainda não sei. Porque se ele acordar, teremos esse cara dando... Não vou dizer que ele vai dar a vida, porque é muito pesado. Mas ele vai dar o máximo dele para conquistar esse título. E seria extremamente engraçado. Porque se antes eu achava que essa seria a maior virada da história da Fórmula 1, agora eu já acho que essa é a maior entregada da história da Fórmula 1. E ainda existe uma chance dela não conseguir entregar. Ou seja, a McLaren pode ser incompetente ao ponto de querer entregar o título e não conseguir. Né? Então é isso. 24 pontos, uma dupla desclassificada, uma equipe moralmente danificada e um campeonato interessantíssimo e muita resenha pra gente acompanhar. Quero saber de que lado você está nessa história, para quem você está torcendo e se você ainda acredita na virada. Comenta aqui embaixo, depois dessa desclassificação da McLaren por causa da prancha de madeira, né, basicamente, né, os bloquinhos também, os quid blocks.
Se gostou do vídeo, clica no like e se inscreve. Eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1 e, claro, de outras resenhas que eu vou descobrir por aí. Até lá.